Oi, gente! Agora bem? sim! A gente não pode não ser atrapalhada, o que é isso? Tudo bom? Hoje a gente pensou num conteúdo bem legal, porque assim, faz um ano de Viver, né? O Viver é um bebezinho, mas nesse um ano, assim, eu e a Alice, a gente pôde ter muito contato com outros fabricantes, né? Além das nossas alunas, que daí é um contato muito próximo, diário, assim, né? A gente tem o contato com todas vocês aqui, né? Que acabam estando junto com a gente. E aí a gente pôde detectar, nesse período, alguns pontos cegos que a gente viu, assim, que parece comum de todo fabricante iniciante ou que tá com tempo, assim, de estrada, mas que são pontos cegos, assim, sabe? E aí, o que são pontos cegos, gente? Sabe quando a gente tá dirigindo, assim, e que de repente a gente parece que a moto ou um pedestre surge, assim, que tu não tinha visto? Ele tava no ponto cego do teu carro, né? Então, isso é o que acontece com muitas de vocês. Tem muitos erros, né? Ou muitas crenças que vocês têm, que vocês pensam que são outra coisa e, na verdade, não são. E, gente, na verdade, ponto cego não é que nós não tenhamos, porque nós temos, né? Mas é que esses a gente consegue chegar. A gente já consegue, com a mentoria com as alunas e tudo, e a gente já viveu isso, a gente consegue diagnosticar em vocês. Hoje os nossos pontos cegos são outros, né? Por isso que a gente também continua investindo em mentores, em conteúdo, em cursos, né? Isso faz parte da nossa trajetória. Só que a gente já entendeu o que a gente possui, por isso chama essas outras pessoas para um olhar de fora e realmente continuar a nossa caminhada. E aqui é a mesma coisa que a gente consegue fazer com vocês. Diagnosticar esses pontos cegos. Muitas vezes vocês falam várias coisas, eu já ia dar um spoiler, mas várias coisas que a gente anotou aqui, que vocês falam e realmente não, a dor é essa, a dor que vocês sentem é essa, mas a causa, né, e o que vocês têm que buscar de solução é totalmente outra. Então, a gente já vai deixar isso mais claro. A gente selecionou aqui, gente, 10 pontos cegos, assim, sabe? 10 coisas que vocês fazem, que às vezes vocês pensam que é isso que tá impedindo o negócio de vocês deslanchar, mas não. Às vezes tem uma coisinha por trás, tá? Então, a gente vai falar o primeiro aqui pra vocês, porque a dor que a gente mais escuta, mas eu não vendo. Eu não vendo. Eu preciso vender mais. Eu preciso vender, mas eu não tô vendendo. Não tô conseguindo. E aí, geralmente, vocês pensam só na venda, né? O que eu faço pra vender mais? Como é que eu faço pra vender mais? E só querem estratégias de venda ou coisas desse tipo. E, na verdade, muitas vezes, o que a gente vê que causa uma baixa venda é, na verdade, a pessoa não conhecer o seu avatar, tá? E não saber para quem que tá produzindo e não ter uma identidade de coleção, tá? Ou não ter realmente uma coleção pensada nos conjuntos que aumentem o ticket médio, com aquele único cliente tu realmente vender mais peças. Então, o brinco que combina com colar, que combina com anel, né? Já foi até meu anel de tanta live, gente, já se foi. Mas então, assim, são esses pontos cegos, sabe? Que a gente, às vezes, o problema não é lá na venda, é na coleção mal planejada. O problema não é lá na venda, é num feed, numas redes sociais não alimentadas. Então, tem outras coisas que vão ter, a dor vai ser essa, não estou vendendo, mas tem ações que tu tem que fazer antes, né? As dores ali, são esses pontos cegos que acarretam tu não ter mais vendas. O porquê não estar vendendo? A gente costuma ver muito assim essa postura de só reclamar da venda, mas não pensar nos porquês de não vender. Assim, sabe, gente? E isso é muito importante. Mas uma coisa uma coisa que pega bastante mesmo é essa questão da coleção, de não ter uma coleção alinhada. E eu não digo, gente, fazer essa quantidade de volumes que a gente faz. Não se comparem com ninguém, não se comparem com outras marcas. É uma unidade dentro da tua marca, dentro da quantidade de peças que tu faz. Se tu faz 20 peças, se tu faz 30 peças, mas de não ser assim, tudo aleatório, que não vai chamar a atenção do cliente, que não vai ser uma coisa que vai fazer com que ele tenha desejo por aquele produto, sabe? E depois pensar na comunicação do teu avatar, da tua persona, quem é a tua cliente, né? Porque se tu não conhecer a tua cliente, tu não vai conseguir vender pra ela. É o que a gente sempre fala aqui. Tu vai estar oferecendo uma coisa que ela não deseja, vai estar ambientando a tua foto num universo que não é dela. Então tu precisa estar atenta. Essa é uma tarefinha de
de casa, gente, que é chata de fazer sim, na correria a gente deixa pra depois sim, e por muito tempo a gente procrastinou nisso e a gente pagou caro, a gente deixou dinheiro na mesa. O que é isso? A gente deixou de vender mais, a gente deixou de faturar. Uma fatia do mercado era nossa e a gente não pegou. Por quê? Porque a gente protelou fazer esse exercício. Então, quando a gente fala aqui e bate nessa tecla, é porque ela é realmente importante. Outra coisa, o vender mais, mas vender mais como, né? Assim, tem gente que tá vendendo, mas não pensou na precificação. A gente vai pontuar melhor sobre isso também, mas tem uma pauta exatamente disso, né? Então, eu vou deixar pra depois. Ela vai na frente, tá correndo. Tá, o número 2, tá? Eu amo fazer biju. Amo, mas não gosto de vender. Tá? E esse é um ponto cego gravíssimo, porque o que acontece? Se tu quer ser uma empreendedora de biju, se tu quer ter um negócio de biju, tá? Tu tens que vender. E tu vai ter que ter um jeito de vencer esse medo e realmente passar a fazer vendas. Agora, se tu não vai fazer isso, se tu não consegue passar essa barreira, tu tem que achar alguém que venda pra ti. Agora, se tu não conseguir nenhuma das duas coisas, tu tem que repensar se tu quer ser uma empreendedora de biju. Porque uma coisa é tu amar fazer biju e outra coisa é tu quer ter uma empresa onde tu consiga viver do que tu faz. Entende? São coisas totalmente diferentes. Quer fazer biju por hobby? Ok. Mas aí não diz que tu quer viver disso e que esse é o teu sonho. Porque se esse for o teu sonho, tu tem que dar um jeito de vencer essa vergonha de vender ou de encontrar alguém que venda pra ti. Mas aí tu tem que se mexer. É que das duas uma, né? A gente quando tinha vergonha, a gente não tinha dinheiro. Ou tu tem dinheiro pra contratar alguém pra realmente tá fazendo esse tipo de serviço, ou tu vai ter que colocar a tua cara a tapa, entendeu? Das duas uma. Ou, né, tu vai tirar tempo pra realmente sair pra vender, ou tu vai ter que contratar. E aí, se tu não for contratar, tu pode ver time de revendedoras e trabalhar com comissão. Mas tu tem que dar um jeito. E isso é fato que a Mana falou, gente. Venda não tem desculpa. Ela é o coração da empresa. Se tu não faturar, ela não consegue ser sustentável. Se tu quer viver disso, tu precisa de recursos financeiros. Não pode viver só de amor. Então, tem que sair pra vender, sabe? Então, tem que parar com essas desculpas e realmente pensar. Eu quero viver de biju? Então, chama a responsabilidade pra ti e tu vai fazer apesar de, até dar certo, até tu realmente ter recurso e que tu não precisa ser carro de frente da tua empresa e tá ali realmente vendendo, né? Quando a Mana quando a gente não tinha R$0, zero investimento pra estar com um time de vendas, a Mana não era o que ela mais gostava, mas ela sabia que tinha um prazo e que ela ia passar por isso. Gente, existe uma coisa assim, quando a gente resolve que quer empreender, existe uma coisa que é bem importante, tá? Tu tem que fazer o que é preciso. Vocês pensam que eu achava que eu ia fazer 5 lives na semana? Vocês pensam que eu achava, sabe, que eu ia ter que gerir equipe, entender de pessoas, saber de temperamento? Quando a gente começou lá em 2007, não, nunca pensei, sabe? Só que o que acontecia? O meu sonho, o sonho da Alice, era ter uma empresa, era viver disso, era viver bem disso, era ver a nossa marca em vários lugares, entende? Então, assim, esse era o nosso sonho. E aí, das meninas que faziam biju na mesa de casa, a gente foi cada vez, sabe, correndo atrás de fazer outras coisas. Eu nunca pensei realmente que eu ia estar na frente da câmera e hoje com bastante tranquilidade para falar, que falei de manhã, tô aqui falando de novo para falar com vocês, porque já fiz tanto que não sofro mais pra fazer, não sofro. Mas já sofremos, mas já fizemos apesar de... porque quando tu entende a importância... Desde que a gente criou a nossa marca Maria Cereja, já são 13 anos. O mercado já passou por muitas mudanças. A gente já teve que sair da nossa zona de conforto muitas vezes. Eu já tive que fazer muitas coisas que eu não queria, que eu não gostava, mas que eu sabia que era por uma causa maior. Eu queria ter a minha marca grande. Eu queria ter uma marca reconhecida nacionalmente. Eu queria ter um time massa. E eu queria participar dos sonhos do meu time, sabe? Eram responsabilidades, eram coisas que eu queria ter. Pra eu ter e ser saudável e viver bem de biju, eu tive que fazer algumas coisas, apesar de não gostar, apesar de... Então, assim, essa semana a gente fez live às 8 da noite, a gente fez live ao meio-dia, abdicamos de estar com a família. Então, assim, tem coisas, a gente pagou o preço. E em vários momentos da Maria Cereja a gente pagou o preço. E aí tu tem que se perguntar, eu tô disposta a pagar o preço? E a gente não faz isso com sofrimento, sabe, gente? Não. Isso é uma coisa bem importante, assim, sabe?
a gente faz com tranquilidade no coração, assim, sabe? A gente faz porque precisa fazer. E é isso aí. É assim que funciona. A gente simplesmente se determina nas coisas e corre pra fazer. A gente, quem tem sócio aí também vale a dica. A gente alinha as expectativas, ó, a gente, né, quer fazer isso, a gente alinha, tá todo mundo de acordo? Vamos pegar junto. E aí segue, sabe? E a mesma coisa eu faria se eu tivesse sozinha. Ó, comunicaria pra família, eu vou fazer isso, pronto. E aí segue o barco, entende? Mas tem que alinhar as expectativas. E se tu quer pensar grande, tu quer ter time, quer viver de biju, vai ter que fazer coisas apesar dele. Outro ponto cego. Eu amo o que eu faço. Meu sonho é viver de biju, mas minha família, meu marido, meu cachorro, meu papagaio não me apoiam. Tá? Gente, a gente escuta isso todo dia, mas é todo dia mesmo, assim. E isso, eu vou dizer, eu não conheço empreendedor que não passou por isso, assim, sabe? Porque sempre tem um momento em que a gente tem uma dedicação maior pro trabalho e que a família sente um pouco e que tem algumas, ou no meu caso, quando eu resolvi abrir mão de trabalhar na farmácia, né, e ficar só na Maria Cereja, tipo, na época todo o Lourenço mundo falou, teve reunião familiar, os nossos pais achavam assim, o pai era o único que achava assim, ok, faz que agora é a hora de, né, vocês testarem as coisas, são novas ainda, mas tipo assim, ele falava e também sabia, mas a gente sabia que financeiramente a responsabilidade era toda nossa. O pai não tinha condições de nos ajudar. Ele falava o que ele pensava. Então, só pra deixar claro aqui, porque quem pensa que teve uma ajuda financeira por detrás disso, não teve. Então, assim, o pai falava, não, ele foi o único que nos apoiou. Façam, agora é hora de testar. Mas eu via que ele tinha receio de não dar certo, né? E aí, o cunhado achava muito ruim. A mãe, absurdo, porque a mãe sempre foi funcionária e ela sempre contou, assim, de ter um salário fixo, estabilidade. Ela achava aquilo absurdo, ela achava que tava jogando, tipo assim, tudo que eles tinham se esforçado tanto pra dar pra Mana, que, né, na época da faculdade, que foi tudo bem difícil lá em casa, e aí, assim, ela pensou, meu Deus, tão louca mesmo, sabe? Então, assim, a gente escutou muito, mas a gente foi, apesar de. E, gente, vamos ser franca, se o sonho é ter, o sonho é de quem? Ele é teu, não é de mais ninguém. Depois das tuas decisões, tu vai peitar elas, sabe? Eu fico pensando o que eu teria feito com o meu sonho se eu tivesse seguido o que todo mundo achava, porque ninguém achava que a gente estava certa. Então, assim, o sonho é de quem? E aí, desde que tu não seja, né, rude com ninguém, tu tem que encarar e deixar claro o que tu queres, né, e peitar isso, porque assim, se tu seguir, né, pode não dar certo, mas aí tu tem que chamar e dizer assim, tudo bem, eu vou colher as consequências. Tu pode seguir e dar muito certo, daqui a pouco eles engajarem junto contigo, né? Só que eu acho que é muito melhor tu ter essas duas experiências do que tu simplesmente, tipo assim, não tentar. Eu não conseguiria viver com isso. Tu entende? Não, eu acho, assim, que uma coisa que é importante, assim, ó, nunca colocar a culpa da falta de realização das coisas nos outros. Se tu não fez, foi porque tu não quis. Não é porque os outros não te apoiaram, sabe? Eu não acho isso legal, porque a responsabilidade da vida da gente é nossa, sabe? Então, assim, se tu não fez, foi porque tu não quis. Então, eu também, gente... A gente não é super heroína, tem várias coisas que a gente não dá conta, tem várias coisas que a gente não consegue. Teve vários projetos que a gente abriu mão, assim, sabe? E aí, mas assim, não foi porque o Lourenço falou, não foi porque a minha mãe falou, lógico que as coisas que eles falam a gente considera, mas o que eu quero dizer é que foi assim, ó, foi porque eu abri mão, eu não quis. Entende? Então, se eu não cheguei no topo naquilo ali, foi porque eu não dei o meu melhor, sabe? Eu não fui atrás. Então, essa postura de vítima que a gente gosta a gente se treinou muito pra não fazer isso e a gente gosta de ajudar com que outras pessoas não façam isso, assim, sabe? Porque ninguém é vítima. Porque a vítima nunca vai ter o controle da situação. Né? Que eu acho que a gente tem que chamar a responsabilidade pra gente e dizer assim, ó, o mérito de onde tu tá, seja onde tu esteja, é todo teu. O acerto de contas, ele tem que ser contigo. Porque senão é muito fácil a gente culpar um terceiro, né? Então, assim, a gente tem que chamar a responsabilidade pra gente, tirar essas coisas. É sonho, eu quero viver de biju, eu quero fazer minha fábrica dar certo, eu quero...
eu quero ter uma marca reconhecida, então sabe que vai ter que pagar o preço em alguns momentos. E isso, se a tua família, e assim, ó, por experiência própria, enquanto todo mundo achava a gente louca e tudo, quando as coisas começaram a dar certo, a gente também não jogou na cara deles assim, agora vocês estão apoiando a gente porque tá dando certo. Não, aí eles viram que a gente queria tanto, que chega um momento que, assim, a gente venceu eles pelo cansaço. E aí eles viram, não, essas duas doidinhas, elas querem muito mesmo isso. Então vamos ajudar, sabe? E aí, realmente, eles começaram a nos ajudar muito. E a ajuda deles foi muito importante, mas demorou muito pra eles a começarem a ajudar a gente, tá, gente? Gente, só pra falar uma coisa, eu sei que tá tendo um monte de pergunta aqui, gente falando várias coisas, gente falando sobre o marido apoiar, nanana. Essa live a gente vai ter que fazer meio corrido, porque como a gente colocou muitos pontos, senão a gente vai cair, tá? E a gente quer fechar ela aqui, quer colocar todo o conteúdo que a gente preparou pra vocês nessa 1 hora. Então, por isso que hoje, vocês coloquem todos aí os comentários, depois a gente vai dar uma olhada, tá? Pode ficar tranquila, mas a gente não vai conseguir ficar respondendo ela aqui, porque senão não vai dar tempo de falar tudo que a gente planejou, tá bom? Isso aí. Vamos lá. O quarto, né? Foi tudo aqui, né? Foi. Eu amo fazer biju, mas na minha cidade não tem fornecedor. Por isso que eu não faço. A gente escuta, tá, gente? Isso é uma realidade. A gente escuta bastante pessoas dizendo que não faz porque na cidade não tem fornecedor. E assim, ó, gente, isso não é uma desculpa, principalmente com esse mundo online maravilhoso que tá agora, né? Com vários sites massa aí, que é só dar um Google, gente. Dá um Google. Se tu pesquisar por peça de montagem de bijuteria, tu vai achar um monte. Assim, pode ser que não seja o melhor fornecedor da vida? Com certeza, pode ser que não. Mas assim, pode ser que não seja o melhor preço, pode, mas assim, ó, não é mais desculpa para não comprar ou não fazer, ou tu realmente não viver de biju, né? A gente sabe o quanto lista de fornecedor é importante, né? Tanto que a gente realmente disponibiliza, a gente tem um módulo onde a gente dá toda a nossa lista de fornecedores para as nossas alunas e trabalha isso com elas. Mas, gente, realmente, o tio Google tá aí para ajudar todas nós. Então, assim, pesquisar, às vezes pode sim comprar uma coisa ou outra que não seja tão boa, que seja errada, enfim, mas isso, tu vai ficando melhor com o tempo, né? A gente também errou muito, né? Por isso que, assim, a gente encurta o atalho ali para as nossas alunas em relação ao fornecedor, mas a gente também errou muito, testou muito, e é um processo natural, tá tudo bem, né? Talvez demore um pouco mais. E fornecedor, gente, o que é bom pra um, às vezes não é bom pra outro. Tem gente que trabalha com ticket médio, tem outro que trabalha com outro, tem gente que gosta de uma função mais popular, tem gente que gosta... Tanto que a gente começou também a adaptar na nossa própria lista de fornecedores, porque algumas alunas tinham algumas necessidades que eram muito diferentes das nossas e a gente começou a pesquisar também para ajudar. Então, assim, fornecedor, tudo depende do teu produto também, né? Então, isso é o que tem que ficar claro pra ti, e tu pode fazer pesquisa na internet e tu vai achar muita coisa. Depois, tu pode... não quer ver a peça na mão, porque essa é uma outra coisa que as pessoas falam muito, mas eu preciso ver a peça na mão. Gente, quer ter uma experiência de conhecer mais fornecedores? Pega um ônibus, um avião, o que for, vai para São Paulo. Desce lá na 25 de março, sobe a ladeira Porto Geral, anda e vê. Desbrava, gente, procura, né? Mas não diz assim, ó, não fala que o teu negócio não deslancha porque tu não tem bons fornecedores. Porque isso é uma questão de pesquisa e fornecedor... relacionamento, isso vai melhorando com o tempo. Às vezes tu ama um fornecedor e esse fornecedor para de trabalhar. Aconteceu com a gente há bem pouco tempo, entende? Então, assim, assim. Acontecem essas mudanças e a gente tem que estar adaptado. Agora, Maria, você já vai parar porque um fornecedor resolveu fechar? Não dá. Até por isso que tu não pode nunca estar na mão só de um, né? Já fica aí a dica. E, gente, só deixa eu agradecer a Socorro. Estou amando o curso. Que bom, fico muito feliz. Mas é um olho bom que tu tá hoje, meu hoje eu tô bem boa. Mas, gente, parabéns. Eu uso óculos, tá? Só pra quem não sabe, eu uso óculos e a distância eu não enxergo tão bem, mas hoje eu tô tinindo, vendo muito. Um outro ponto cego, que é o quinto aqui, e é uma objeção, assim, bem forte de vocês. Mas nesse preço eu não vendo. Se for nesse preço, ninguém compra. Não consigo.
sabe? Isso, gente, a objeção de preço é uma coisa que a gente escuta muito. A gente vê as pessoas vendendo os produtos num preço muito barato, assim, sabe? Muito barato. E a gente vê o preço e já sabe que tá tendo prejuízo, sabe? Porque a gente sabe os materiais, sabe o nosso volume de compra, né? Imagina o quanto a pessoa tá pagando. Então, assim, a gente olha e pensa assim, meu Deus, e isso realmente é uma crença limitante, né? E eu sei o quanto é difícil a gente colocar o preço no nosso produto. Isso é difícil. Gente, quando eu saí as primeiras vezes pra venda, eu tinha vergonha de dizer o preço, muita vergonha. E era bem barato, mas eu tinha vergonha, entende? Hoje o preço da Maria Cereja é muito mais, né? E hoje eu falo com tranquilidade, foi um processo, é uma crença limitante, tá? A gente colocar preço no produto que a gente desenvolve, eu sei o quanto é difícil. Mas a gente precisa fazer isso bonitinho, porque senão vai dar ruim. Sim. Agora eu fiquei tentando ler ali, ó, me desconcentrei. Tá. Gente, assim, ó, nessa questão do preço, não adianta trocar figurinha. Uma coisa é agora, quando tu produz ali na mesa da tua casa, né? Aí tu vai começar a crescer, tu vai ter embalagem, aí tu vai ter isso. Vai passando o tempo, tu vai querendo investir mais. E aí, de repente, o teu preço vai fazer assim, ó, bum. Sabe? E aí fica muito mais difícil de explicar para tua cliente por que de repente tu que já tá há tantos anos no mercado precisou aumentar tanto o teu preço, porque de repente tu viu que não tá conseguindo pagar as contas pelo valor que tu vende, entende? Então assim, isso é uma coisa que vocês têm que parar de ter medo de colocar o preço certo nas peças de vocês, tá? Porque se tu trabalhar tudo direitinho, voltando lá pro primeiro item, souber quem é a tua persona, fazer uma coleção massa que converse com ela, montar suas redes sociais, alimentar elas de uma maneira correta e que fale também com essa persona, tu vai conseguir vender pelo preço que tu precisa, porque o que a gente tá falando aqui? Não é supervalorizar o teu trabalho, é valorizar o teu trabalho. Tu não vai cobrar mais por nada, tu vai cobrar o que deve ser cobrado. O preço justo, analisar mercado, né? Tudo isso, assim. Eu vejo vocês assim, não, mas as minhas clientes não pagam, gente. Aí entram realmente as estratégias de venda e aí tu tem que quebrar essas objeções, porque objeção de preço tem em todo lugar. A Maria Cereja sofre, todas as marcas que a gente conhece sofrem e passam por isso, e é natural o cliente pedir desconto ou dizer que tá caro, tá? Isso é uma barreira que a gente tem que ultrapassar. O que não pode é tu realmente precificar o teu produto de maneira errada, tá? Porque isso aí, se tu quer viver de biju, isso não vai ser sustentável. Isso aí. A outra coisa, gente, o sexto, pegando o gancho de preço, tá? O sexto ponto cego que a gente selecionou foi assim. Mas na verdade não é uma frase, é achar que sabe calcular o valor de atacado, tá? O que a gente vê aqui não é o certo, tá, gente? Eu vou dar um exemplo do que a gente vê as pessoas fazendo. Não repitam isso em casa. Isso aí, exatamente pontos. Isso. Fala. Pensa assim. O que a gente vê as pessoas fazendo é assim, pegando uma peça, vamos supor que tu vende essa peça no varejo por R$100, tá? Aí tu fala assim, vendo varejo e atacado. No atacado eu dou 30% de desconto. Se tu der 30% de desconto nessa peça que custou R$100 para o teu cliente de varejo, tu vai vender ela para o teu cliente de atacado por R$70, certo? Aí, beleza, o teu cliente... E aí tu já vendeu ela por 100. Aí o teu cliente de atacado vai precisar vender ela por no mínimo 140. Porque ele vai precisar dobrar, ele precisa também pagar as contas dele, né? O cliente de atacado precisa pagar as contas dele, então ele vai dobrar o valor dessa peça, certo? Aí ele vai vender por 140. Vamos supor que tu vende na mesma cidade que o teu cliente de atacado. Que concorrência desleal é essa que tu tá fazendo exatamente com o teu cliente? Que tu vende pro cliente a 100 e ele vende a 140. Sabe? Isso não é a maneira correta. Tirando que, se tu pega e coloca uma margem, por exemplo, vamos supor que o custo dessa peça pra ti foi R$35, tá? Aí tu tá vendendo pro atacado por R$70. É um markup que pra ter uma fábrica, gente, não vai funcionar. Assim, e em pouco tempo tu vai ver que tu não vai estar ganhando dinheiro. Chocante, né? Parece que não, que a conta super fecha, mas assim, o ponto principal é que
Gente, não é a tabela de atacado e a tabela de varejo. A tabela de atacado não é dar um desconto pro teu cliente lojista. Tu vai ter uma tabela com preços ali. E aí tu vai ter a tabela de atacado e a tabela de varejo, tá? Simples assim. Nada, esquece essa coisa de que eu dou 30%, eu dou 20%, eu dou 40%. Não, a tua lojista não é uma revendedora da tua marca, tá? E aí, esse exemplo que a Mana deu acontece muito, tá? E a gente já fez tudo isso, tá, gente? A gente já deu só desconto para lojista. Por isso que a gente fala e pontua tanto para vocês que não é sustentável. Por quê? Porque a gente viu que estava tendo prejuízo. A gente estava bem feliz vendendo para 2 lojas, as 2 primeiras lojas, e achando assim, ó, que legal, dando um desconto, sendo que assim, a gente estava tendo prejuízo. Então assim, depois a gente viu que não era tão legal, passou a euforia de passar e ver as nossas peças na vitrine, e a gente foi fazer conta e não estava legal. Então, fiquem atentas a isso. E outra coisa, se tu quer entrar no atacado, tu vai entrar pra ser uma concorrente da tua... Tu não vai ser uma concorrente da tua cliente, assim, né? Tu tem que ser realmente uma concorrente de mercado, mas tu vai trabalhar com ela de maneira saudável. Porque assim, hoje os nossos clientes, eles têm uma tabela de preço, por exemplo, o nosso e-commerce. Ele tem um preço lá no e-commerce que a gente sabe que é o markup que os nossos clientes utilizam. Então tá tudo bem. O cliente que vai optar se ele quer comprar direto no e-commerce ou direto na loja física. Mas eu não tô brigando ali com o meu cliente por preço. Tá? Isso é bem importante. E, gente, pra entrar no atacado, porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu vendo varejo atacado, eu dou 30% de desconto, mas cadê tua política de trabalho? Como é que é a tua política como é que tu faz as trocas? Qual é a assistência que tu dá em relação às tuas peças? Tudo isso pra entrar... O atacado, gente, ele precisa um pouquinho mais de cuidado se tu quer se estabelecer nele. E não tem nada de errado, porque às vezes eu e a Alice, a gente conversa sobre isso. A gente tem receio porque a gente tá aqui mostrando a nossa experiência pra vocês e o nosso foco é atacado. Não é porque o nosso foco é atacado que é só o atacado que dá certo. Não. Vocês podem trabalhar e ter muito lucro no varejo, tá? E mais muito lucro certo, até. Com certeza. Mas assim, dá muito certo no varejo, não tem nada de errado em trabalhar no varejo, entende? Cada um tem que se focar aonde é mais tranquilo, é mais habitual pra ti tá ali, entendeu? Onde tu realmente gosta mais também, né? Porque tem muita gente que não gosta da venda no atacado e tem muita gente que não gosta da venda no varejo. E tem gente que gosta dos dois, e aí tá tudo bem, entendeu? Só tem que fazer planejamento de compras e produção. Mas tu tem que encontrar o teu caminho. E, gente, tem muitas marcas focadas só em varejo, dando muito certo, tá? Aí vamos para o 7º ponto cego. Gente, aqui ó, acontece muito de as pessoas falarem pra gente assim, que precisa abrir um e-commerce, tá? Que achar que é só vendendo online agora que vai dar certo, que não tem jeito, que não vende, porque posta no Instagram e acaba não vendendo e tudo, e que precisa abrir um e-commerce. Gente, assim, a gente acha isso realmente um ponto cego grave. Porque o que acontece? Um e-commerce, gente, não é assim para fazer com que ele rode, tá? A gente mesmo já contou várias vezes para vocês que o nosso e-commerce não nos mantém. Ele vende, mas ele não tem aquela frequência de venda. Se a gente dependesse do e-commerce hoje, não é realmente não é o nosso carro-chefe. A gente vende pelo catálogo virtual. A gente vende muito bem online, que a gente diz, mas aí é via WhatsApp, né, Telegram, e-mail, outras ferramentas, tá? Que são gratuitas, inclusive, né? E aí a gente vende por essas sim, realmente vende muito bem. Só que o nosso e-commerce é uma coisa que a gente tá focando energia agora. Então, e a gente vê que tem que focar muita energia. E além de energia, dinheiro. Tá? Para fazer um e-commerce rodar, a gente vai precisar de investimentos. Então, até que ponto o teu fluxo de caixa tá ok? Será que não é legal tu realmente começar numa venda mais de porta em porta, de bate-pronto para parente, para não sei o que, como a maioria começa, fazer um caixa e realmente depois partir para uma venda online? Por quê? Para te desenvolver plataforma, para te realmente ser vista na internet, vai precisar patrocinar, ter anúncio pago, e isso não é só em um canal. Então, vão ser vários conjuntos de anúncios. Tu vai ter que eu não vou falar muito técnico,
bateria. Esquecemos de colocar pra carregar, Brasil. Mas a gente já vai conectar ali. Mas assim, tem que ser vista por muitos canais, e aí é Facebook, é Instagram, é YouTube. Então tu tem que anunciar em diferentes locais. Então assim, tem que estar atenta em relação a isso. Porque um e-commerce, ele vem, é uma outra empresa, tá? Um bebezinho que nasce do zero, que tu vai ter que estudar pra isso. Porque senão também assim, a gente já passou, logo que a gente abriu o e-commerce, a gente não entendia nada e a gente passou por várias agências e coisas diferentes. E eu não tô falando, tem várias agências idôneas, mas a gente passou por um momento que a gente continuou sem entender, o que é muito ruim, porque eu e a Amanda, a gente é muito assim, de entender os processos, começar a realmente, porque senão tu nunca vai saber o que tu tem que fazer, então a gente sempre estuda as coisas, e aí a gente saiu da agência, tipo, saiu burra, sem saber o que tinha que fazer, o que eles faziam por detrás, gastou muito, era um custo fixo mega alto. Então assim, hoje a gente tem tudo interno, tá estudando, tá fazendo curso, tá realmente se profissionalizando pra realmente fazer o nosso negócio girar, mas dá trabalho. Tá. É que, assim, a minha opinião, e daí, gente, assim, não é uma verdade absoluta, tá? A Alice acho que compartilha da mesma opinião que eu. É assim, primeiro, se tu tem bastante dinheiro, e aí tu pode estruturar, ter mais gente trabalhando contigo, pegar e, tipo, se tu tem dinheiro pra começar e pra investir, não precisa nem ser bastante, mas tem dinheiro pra começar a investir, vai lá, paga a agência, tem uma equipe pra estar contigo, porque pensa, tu vai ter que, nesse caso aqui, tu tem que aprender a produzir, a estruturar o teu ateliê, a tua fábrica, tá? E estruturar uma outra empresa que é o e-commerce. São duas coisas que tu vai ter que aprender a fazer juntas. Isso eu não acho uma coisa simples de ser feita, tá? E aí eu acho muito mais fácil tu primeiro organizar, fazer o feijão com arroz no offline, entendeu? E alimentando bem as suas redes sociais, deixar a tua casinha arrumadinha, organizadinha e fazendo caixa no offline, porque online, se tu quer ter um e-commerce, só o e-commerce que venda, porque assim, gente, o e-commerce não tem nada a ver com o Instagram, e isso offline ou online tu precisa fazer, entendeu? Tendo e-commerce ou só vendendo pra quem tu conhece, tu precisa ter o Instagram e alimentar ele, o Instagram, o Facebook, e alimentar ele direitinho. Então isso não quer dizer, não tá à parte, entendeu? Nos dois negócios são importantes. Mas tu precisa pegar e fazer o teu feijão com arroz no offline, se estabelecer direitinho aqui, tá? Alimentar suas redes sociais, porque vai ser a tua vitrine. E no momento em que tu tiver dinheiro para investir, aí tu vai ali, faz a tua plataforma de e-commerce realmente, né? E aí tu já vai estar com uma vitrine mais estabelecida, já vai ter uma certa audiência, e aí tu vai poder investir. E tu pode começar também a pensar em parcerias com outros sites que vendam multimarcas, né? E aí tu pode começar a ter uma entrada nisso. Só que lembrando Marketplace, que... né? Marketplace, mas eu queria trazer de uma forma bem... Quem não sabe o que é Marketplace é realmente colocar em sites, esses sites que a gente vê que realmente tem várias marcas, seja de calçado, roupa e tudo. Só que ali tu tá construindo tu tá fazendo o teu território ali online na casa de outra pessoa, tu tá se hospedando nela, né? Então tu não tá construindo a tua base. Aí depois, realmente, se tu me perguntar assim, é determinante toda marca ter um e-commerce? Sim, sabe? Eu acho que pra frente tem que ter, sabe? Só que é um processo, então primeiro... A gente tem clientes que vendem só em marketplace e se dão super bem, assim, sabe? Lógico, é tudo isso que a Alice falou, mas se dão super bem. Que o futuro é esse, minha gente, mas eu acho que tem que começar pelo offline, não adianta. Exatamente, mas quando a Mara fala offline, tem muita coisa que é do online, né? Porque quando a gente trata de internet, o WhatsApp tu consegue vender muito bem, falo isso por experiência própria, sabe? Tipo assim, a gente tem meses em que o nosso WhatsApp, ele supera, tipo, feiras, então assim, isso é muito legal, sabe? E tu tá ali, zero custo, tu tem custo do quê? Do teu tempo, da tua energia, falando com o cliente, fazendo os scripts certos, então assim, tem muita coisa no online, gratuita ainda, que depois tu pode ir para o online pago, que realmente vai escalar tuas vendas. A gente vê histórias de várias pessoas e a gente está começando agora. Quando tiver mais informações, a gente passa. Sim. Gente, vamos lá. O oitavo ponto cego aqui é achar que é normal ou que é certo
ficar mexendo no caixa da empresa e não tirar um salário fixo, tá? Isso é uma coisa que é mega séria. Porque o que acontece? Gente, toda empresa ela precisa ir formando seu caixa, entendeu? E tu também precisa tirar um salário. Só que se tu for tirando de pouquinho em pouquinho, tu não nota o quanto tirou, a empresa não fica com caixa, tu não sabe das coisas. Então, assim, ontem eu ainda estava falando com uma aluna, o que tem que fazer? Aí a gente calculou isso assim juntas. Tu tem que ver o mínimo que tu precisa para pagar as tuas contas e lutar por aquela venda. Não é pensar agora, meu Deus, e agora? Tá aqui, né? Eu tenho isso daqui para pagar e eu vendi R$200. O que eu vou fazer? Não, tu tem que saber tudo que tu tem, quais são todas as coisas que tu tens para pagar. Tu tem que ter tudo isso documentado e tu tem que lutar para vender no mínimo aquilo ali. E o teu salário tem que estar nessas tuas contas, para te não ter que ficar tirando, né? Tirando sem controle nenhum. Então, ter esses controles são muito importantes. É tão ruim quando a gente também tá tudo bagunçado e não sabe nem se pode tirar aquele R$20, aquele R$10 e tira com peso. A hora de receber, ela tem que ser com energia boa, entendeu? Tu tem que estar grata por tudo que tu trabalhou e tu tá recebendo. Eu, quando recebo aqui da Merecereja, eu realmente fico bem feliz. E da mesma forma, quando vou pagar o nosso time, também é um dia de felicidade, não é com dor, tá? E isso tem que ser trabalhado, porque isso realmente faz diferença, tá? Eu amava, teve uma época que era eu quem fazia a parte dos pagamentos, assim, né? Eu amava fazer a parte do pagamento. Eu acho, assim, que a gente tem realmente que celebrar e fazer isso, assim, sabe? Tu tirar o teu salário, por menor que seja, gente, por menor que seja, tá? Da tua empresa, é muita bênção, sabe? Ó, estão perguntando ali, ó, Ateliê de Lima tá perguntando, com quanto tempo vocês começaram a tirar salário de verdade, tá? A gente trabalhou um ano inteirinho sem tirar nada, né, mana? Eu tô aqui pensando. Eu tô aqui lembrando, mas assim, ó, o período que a gente trabalhou inteiro na casa dos nossos pais, a gente não tirou nada. Não, Era tudo reinvestia. Eu acho que foi 1 ano e meio e aí depois a gente já instituiu. Aí eu trabalhava na farmácia, a Alice ainda tava estudando. E aí eu tava ok. Só que aí, logo depois, foi 1 ano e meio, tenho certeza. Agora eu lembrei bem, tá? 1 ano e meio, porque logo depois eu comecei a faculdade. E aí os meus custos com materiais, com nananana, eu pagava. E aí, eu lembro que já era com dinheiro da Merecereja. E eu fui 1 ano e meio depois pra Balneário. Então é isso aí. 1 ano e meio depois, a gente realmente começou a tirar. E aí, só que o que a gente fez? A gente fez isso que a Mana falou, de realmente qual é a despesa mínima que a gente pode tirar pra suprir as nossas necessidades, tá? E aí a gente começou a tirar. Eu fui me organizando assim, porque o que acontecia? Quando aí a gente começava a tirar e era bem pouco assim, e por isso eu não podia sair da farmácia. Porque o tanto que a gente tirava não ia me manter. Mas a gente já queria botar, tu tem que colocar um valor, gente, tem que colocar um valor de Prolabore, não tem jeito. Mas aí a gente já colocava ali, né, o valor pra gente saber quanto que a gente tinha que vender. Naquela época, a gente ainda não tava com essa parte de custo bem alinhada, tá, gente? Da parte de precificação. Mas a gente controlava tudinho que a gente gastava. E a gente nunca mexeu no caixa da empresa. Isso foi uma coisa que um erro que nós não cometemos, assim. Mas a gente precificava muito errado. Então, assim, mas naquela época era assim. E aí eu lembro que foi assim, eu peguei e comecei a enxugar, assim, todos os meus gastos. Tudo, assim, eu fui enxugando. E aí, porque daí, quando eu saí da farmácia, eu já era casada. Porque eu fiquei 2 anos trabalhando nas duas coisas, assim. Aí quando eu saí da farmácia, eu já era casada. E aí eu consegui... O quê? Foi menos tempo. 2 anos? Foi 2007, eu saí em 2009? Foi menos tempo que a gente começou a tirar. Porque a gente registrou a marca no meio do ano e no fim do ano eu fui embora. Ai, gente, olha, então foi menos. Enfim, eu não sei exatamente, mas eu sei o tempo que demorou pra eu sair do trabalho, da farmácia, que foram 2 anos. E aí, foi quando, eu sei que quando eu comecei a receber, eu não podia me manter com aquele salário, né? E aí eu precisava continuar na farmácia. E aí depois eu saí da farmácia, eu me organizei, deixei o mínimo assim que eu podia e eu tirava o salário que era pra pagar aquilo ali de despesa. E aí eu vivia com aquilo, me organizei pra viver com aquilo. Eu e o Lourenço, no caso, o Lourenço tinha o trabalho dele e eu ali, e a gente vivia com aquilo ali.
tá? Mas aí foi desse jeito que a gente se organizou, só que eu demorei 2 anos pra sair. Então, foi exatamente isso. Com 6 meses de empresa, tá? Porque eu lembrei agora quando a gente registrou, deu em 7, 8 meses. A gente registrou a marca e logo no fim do ano eu fui embora pra Balneário Camboriú pra estudar. E aí, ali eu lembro que a gente começou a receber. A gente tirava um valor simbólico e aí depois, realmente, de 2 anos, aí sim, a gente tirou um Prolabore mais encorpado que supria as nossas necessidades, tá? E aí foi quando a Amanda realmente saiu da farmácia. Foi bem isso aí. Beleza. Aí agora, gente, vamos aqui pro 9º ponto cego. Ah, tá. Achar que nunca tem tempo, achar que tá sempre sem tempo, tá? Quando, na verdade, gente, é falta de planejamento de tempo, assim, sabe? Vocês precisam fazer uma agenda, anotar todas as atividades, distribuir essas atividades na semana. Uma coisa que às vezes eu percebo muito, assim, é que não anotam todas as atividades e não colocam também na agenda as atividades pessoais, tá? Porque isso parece uma besteira, mas é um erro bem grave, porque às vezes tu tem coisas pessoais que tu é obrigada a fazer. E aí, naquele dia, tu não vai poder contar que tu vai fazer determinada coisa da empresa, tu vai ter que remanejar para outro lado, né? Então, assim, eu percebo, tá, claramente que os dias que eu não coloco no papel tudinho que eu vou fazer, eu rendo muito menos do que quando eu tenho a minha semana inteirinha esquematizada ali e eu consigo remanejar as coisas. Então, a gente vê que isso é um ponto cego muito grande, porque às vezes tu pensa que tu passa o dia inteiro ocupada, mas não é produtiva, sabe? Perde muito tempo nas redes sociais, o WhatsApp apita, tu olha. Por quê? Porque tu não sabe o que tu precisa fazer. É que todo mundo tem distrações no meio do dia, gente. Todo mundo. Eu, ela, vocês, todo mundo tem. E ainda mais com esse aparelhinho aqui, né? E aí, o que acontece? Se tu não listar, chega um momento que tu não sabe mais o que é a prioridade. Se tu anotou, tu chega um momento que tu viu que tu desvirtuou e que não tá produzindo o que tu tinha que produzir, não tá realmente criando a quantidade de peças que tu tinha que criar, tu chega e, opa, deixa eu olhar meu checklist do dia e voltar pro meu foco. E é isso que precisa. A gente precisa ter uma agenda. Às vezes vocês falam, eu não tenho tempo. Na verdade, eu acho que tu não tá usando tão bem o teu tempo pra realizar o que precisa ser feito, né? Porque a Amanda já teve jornada dupla. Eu já estudei enquanto fazia biju e a gente deu um jeito, entende? Só que era foco. Quando a gente produzia em casa e a família não entendia, e aí eles achavam assim, faz aquela voltinha lá pra mim, e eu dizia, não vou fazer, eu tô trabalhando, entendeu? Aí chegava um parente ou qualquer coisa, e era na casa dos nossos pais, e aí, pode fazer... Gente, desculpa, mas a gente se posicionava, entende? E aí vocês precisam se posicionar. Isso vai valer para 2 coisas. 1, cumprir a agenda e realmente executar mais, ser mais produtiva. E 2, a tua família começar a realmente entender que tu quer viver disso. Exatamente, né? Planejamento de agenda é muito importante para te render mais, para te sentir menos cansada, para te sentir mais produtiva. Desculpa, é que eu li ali. Sorriam para o print, meninas. Porque aquela hora que eu fiz isso aqui, enquanto tu tava, que eu dei uma risada, foi isso também. Vamos lá. Vou rir, então. Adorei tu ter lembrado. Gente, pra quem não conhece, não sabe aqui o procedimento da live, deem um print, tá? Da gente aqui e depois marquem a gente, repostem. A gente quer muito conhecer vocês. A gente adora isso, gente. É muito legal. Tá. Deixa eu ver mais aqui. Essa questão da produtividade, gente, é mega importante, tá? Faz a gente se sentir menos cansado. Isso pra mim, eu sou uma pessoa que eu perco o foco fácil, tá? Eu às vezes preciso de ajuda mesmo. Então, assim, eu sou obrigada a escrever, porque é um jeito de coisas que a Aline, que é assim, às vezes um pouco desfocada, né, faz. Eu tirei todos os apitinhos do WhatsApp e do Telegram. Eu não deixo mais. Nada meu tem notificação, nada, porque eu só vou olhar na hora que eu posso olhar. Tá? Alunas, deixem só do Telegram do Viver, porque lá quando tem é porque é importante. Isso aí. Mas assim, eu tiro todas as notificações do meu celular, né? E deixa eu ver qual é uma outra coisa que... anoto todas as coisas,
tudo, né? Porque senão eu realmente me perco, sabe? Então, como eu trabalho muito no celular, eu procuro só olhar o que é de trabalho também. E uma outra coisa no Instagram que eu achei que me ajudou muito, eu deixei algumas pessoas chateadas, mas eu achei que me ajudou muito, foi seguir só o que eu achava relevante, entendeu? Deixei de seguir até pessoas que eu gostava mesmo, tudo, parei, porque aí não fica aparecendo tanta coisa no teu feed, tu não se perde. E eu comecei a seguir realmente os perfis que eu achava relevantes e que iam me ajudar de alguma maneira. Então, pessoas que eu admiro, mentores que eu admiro. Então, foi isso que eu fui fazendo. E aí, lógico, de tempos em tempos, porque de tempos em tempos ele vai crescendo, porque tu vai clicando ali, eu deixo de seguir mais um monte de coisa, porque isso diminui a quantidade de coisas que aparecem na nossa vista, assim, né? E não adianta, se é uma pessoa que tu gosta e tu vai lá, viu que subiu aquela mensagem, vou ver. Aí de lá tu já vai pra outra, aí de lá tu vai pra outra. E vai te levando pra um caminho que não vai ser realmente produtivo, né? Então a gente tem que fazer escolhas, né? E aí expliquem, gente, porque isso pode ser polêmico, tá? Se parar de seguir as pessoas no Instagram e nananã. Eu recebi muitas mensagens. Sim, então, gente, só tomem cuidado, né? Porque a gente aqui não quer estragar os relacionamentos pessoais, a vida social de vocês. Mas talvez seja, né, legal, ó, gente, anunciar aí, tô deixando de seguir porque, né, agora eu quero me focar muito na parte profissional, eu estava me tirando foco, entendam, estejam comigo nesse processo e vamos seguir firme, sabe? Mas avisem. Olha, nós estamos assim, ó, tu corre. Vamos. Tu corre. 8º. Não, é o 10º, ô louca. Que louca. Eu falo isso pra ela mesmo, gente. Mas é o 10º. Tá, eu vi uma pergunta ali perguntando se a gente fazia as bijus. Eu vou responder rapidinho. Hoje nós não fazemos mais, tá? O colocar ali a mão na massa de montar as bijuterias, a gente não faz. Não. Mas já fizemos durante muito tempo, tá? E com prazer, a gente realmente gostava. Começamos fazendo porque a gente amava produzir, tá? Sei fazer tudo isso ali, as coisas, todos Paranauê eu sei fazer. Vamos lá. E aí, agora o 10º, tá? O 10º ponto cego é uma coisa assim que é bem de mindset mesmo, assim, sabe? É assim, vocês costumam comprar todas as catástrofes anunciadas. Gente, eu falo vocês porque a gente recebe muito isso, não quer dizer que todas vocês façam, tá? Mas a gente ouve muito, assim. Então, assim, o coronavírus agora não vai mais vender nada, meu Deus do céu, agora acabou o mundo. A bolsa despencou. O dólar tá nas alturas. A política é isso. Gente... Crise. Eu comento assim, ó, quando a gente fica muito focada nisso, assim, eu digo assim, ó, tu não precisa ser alienada, mas para um pouco de assistir jornal, para um pouco de, sabe, busca informações de como tu vai fazer o teu negócio acontecer, apesar de novo, tá? Porque assim, eu não gosto de ficar focada nessas tragédias, porque isso vai baixar minha energia, talvez eu passe isso pro meu time, sabe? Então eu não gosto mesmo, e aí eu já começo a pensar, tá, deu a greve de caminhoneiro, não sei se vocês aqui passaram por isso, já estavam fazendo biju, a gente passou, e aí eu falei assim, não, então, impactou, só que eu vou ficar chorando as minhas pitangas ali, a greve dos caminhoneiros, nada sai, nada entra, não sei o que, não chegava mercadoria, eu não consegui enviar pedido, todo aquele caos. Aconteceu. Tá, então o que eu vou fazer para superar isso? Eu já comecei a pensar. Entende? Então é isso que a gente tem que começar a realmente se programar. Deu problema? Ele existe, tá ali, tu não vai fingir que ele não existe. Não é isso, tá? Tu vai entender que tem um problema e aí tu vai pensar na solução para ele. Foca na solução. Porque se tu ficar ali lamentando o problema, aí esse problema tu nunca vai passar por ele. Gente, assim, ó, uma história que a gente pode contar é assim, vocês sabem que a última Bijóias deu aquela tragédia toda lá em São Paulo, Eu não né? sei se as pessoas sabem. Enfim, bem no primeiro dia, que é o dia que mais se vende na Bijóias, foi o dia que deu aquela enchente danada em São Paulo, ninguém entrava, ninguém saía da cidade, as excursões que estavam chegando não conseguiam chegar, o povo que estava vindo de avião naquele dia não estava conseguindo descer, foi uma fusarca, tá? Vários dos nossos clientes super importantes, realmente tinham ido até lá e não conseguiam chegar no evento. E aí, o que acontece? Logicamente, várias pessoas foram lá na feira e, logicamente, gente, a gente não vendeu o mesmo tanto que tá acostumado a vender. E isso não foi nós, Maria Cereja, foi todo mundo, né? Não tinha muitos, mas muitos clientes não tinham chego.
Desde lá, a gente começou a pensar em ações que a gente ia fazer para recuperar, entendeu? Porque o que a gente ia fazer, né? Ficar chorando, ficar reclamando? Não dava, né? A gente vendeu menos e a gente tem uma meta para atingir e a gente precisa correr atrás disso. E a gente tem uma meta de crescimento. Justo, né? Então, o que a gente fez? Começou a pensar em ações, né? E de lá pra cá, a gente não parou de fazer coisas assim. E é isso que vocês estão vendo acontecer na nossa marca, quem tá nos acompanhando. A gente não parou de pôr a mão na massa, entendeu? Porque pra gente acontece uma coisa assim, não tem tempo ruim, entendeu? Deu ruim. O que a gente vai fazer apesar de? Deu ruim, vamos lá, vamos ajustar as coisas. O que a gente precisa ajustar pra ficar tudo certo? Nananana. É isso, entendeu, gente? É fazer apesar de... esse exemplo da Bijóias eu achei aqui pra mostrar, eu lembrei pra mostrar pra vocês que é uma coisa bem recente, assim, que vocês vão lembrar, né? E, gente, também é assim, cada ação que termina, analisa os dados. Tem que analisar, não adianta com achismo. É porque eu vendi menos, porque não sei o que, não sei o que. Não, tá, se tu vendeu menos, o que aconteceu? Foi uma catástrofe natural? Tu dominava isso? Não, a gente não domina, né? A chuva aconteceu, a gente não tinha que fazer. Tá, eu domino ou não domino? Não, eu fiz menos stories, eu fiz menos não sei o que, eu não fiz live, eu não fiz não sei o que, não sei o que. Então isso eu domino, então isso eu posso fazer, sabe? Então tu tem que analisar. Na próxima ação, eu acho que eu não fiz uma programação no feed bem feita, eu não entrei em contato com o meu cliente no WhatsApp, sabe? Meu script não ficou tão bom, que a gente tem que melhorar. Faz isso, tá, gente? Então, a cada ação, a gente vai analisar os dados e trazer tudo que foi bom e o que não foi bom, o que a gente pecou na ação, porque sempre tem, nenhuma ação é perfeita, tá? E aí a gente melhora pra próxima, e melhora pra próxima, e melhora pra próxima. Lógico, gente, todo mundo faz ação que não dá certo, que não é bombástica, assim, né? Que não é maravilhosa. Então, assim, o negócio é realmente analisar e partir pra fazer melhor, né? E essa live, a nossa intenção era, assim, realmente inspirar vocês, motivar vocês, sabe? A tirar o melhor de vocês, assim, sabe? Pro negócio de vocês, o melhor de vocês pro negócio de vocês, né? É tirar essa vendinha, ver que tem mais pessoas passando por isso, ver que nós já passamos por isso, né? Várias dessas crenças limitantes, desses pontos cegos, nós já tivemos, a maioria deles. Hoje só tem outros, com certeza. Né? Exatamente. E aí, realmente, é inspirar vocês a chamar pra ação, a ver o que tirou a venda, já viu que tem isso aí? Então, pronto, vamos pra ação, agora é pra solução, né? Focar nisso. E reprogramar a mente, gente, porque tem muita coisa que é só mindset, sabe? É assim, de tu trabalhar que tu não é vítima de nada. Quando vier qualquer um desses, quando tu te vê fazendo qualquer um desses pontos, esses 10 pontos que a gente listou aqui, tu conscientemente pensar que tu vai fazer de uma maneira diferente, que tu vai se posicionar de uma maneira diferente. E isso tem que ser consciente, não acontece por milagre. Entende? Tu tem que ir treinando fazer isso pra isso mudar na tua vida, assim, sabe? A gente, as empreendedoras que nós éramos, não tem nada a ver com a gente hoje. Há 13 anos atrás, as meninas que começaram tinham todos esses pontos cegos, assim, sabe? Com exceção, eu acho, com certeza, do tirar o dinheiro do caixa, porque isso a gente não fazia. Mas assim, a gente vai aprendendo com o tempo. Precisa realmente estar disposta, né, a procurar maneiras de a gente realmente mudar o comportamento, mudar as atitudes, buscar conhecimento, entendeu? Tá em evolução contínua. Isso é uma coisa, assim, sabe, que a gente preza muito e a gente acha extremamente importante, e a gente está sempre se atualizando, crescendo e buscando melhorar, buscando ter um comportamento positivo frente às coisas e buscando crescer com os erros da gente mesmo. Gente, tem que ser uma mente inquieta, uma alma inquieta, tá? Empreendedora, ainda mais no mercado de hoje, a nossa mãe ainda fala, meu Deus, se eu fizesse tudo que vocês fazem, vocês estão doidos. Mas se a gente não se reinventasse ao longo desses 13 anos, com certeza o Viver de Biju não existiria, a Maria Cereja não existiria hoje, entende? Então, assim, a gente teve que ir passando por esses processos, né? E tá tudo bem, só não pode ficar na zona de conforto.
E, gente, a gente vem aqui e fala, lógico, a gente não é perfeito, tem um monte de coisa pra melhorar ainda. A gente vem aqui e fala de coisas que a gente já passou, né? Então, assim, porque essas foram as experiências que a gente já viveu. Mas a gente quer encorajar vocês e dizer que tem uma luz ali na frente, e ela tá logo ali, entendeu? E que dá pra passar, e que tá tudo bem, sabe? Enfim, e gente, a gente tem, eu tenho só poucos minutos, tá? Ai, Tô meu aqui, Deus, tá aqui apitando o negócio já. E aí eu tenho que avisar vocês, porque vocês pediram pra gente avisar. Sim, estamos aqui, Brasil, e a gente não quer que ninguém esqueça, tá? Mas a gente sim já tem data pra nova turma do Viver de Biju. A gente tá louca pra conhecer essas novas empreendedoras, né? Conhecer essas novas histórias. Então anotem na agenda aí. Quer viver de biju e quer realmente aprofundar teu conteúdo, fazer a tua empresa alavancar, aumentar faturamento, ter um planejamento de compras, planejamento de coleção, enfim, ter uma empresa redondinha e ver o que a gente faz aqui na Merecereja com todos os detalhes e ser uma mentoranda nossa diariamente. Eu faço assim porque eu fico assim, ó, Fazendo áudio com as alunas. Então, assim, é entrar pro Viver, então anota na agenda aí, eu ainda não gravei a data, por isso que eu fico olhando aqui. 13/4 abrem as inscrições, 13 de abril, tá? Nova turma será lançada, gente. Quem quiser se pré-inscrever, tá, gente? Para receber todas as informações da inscrição realmente no dia 13, se pré-inscreve ali no link que tem na nossa bio. Terminando a live aqui, ali na bio tem um link e aí tem... acho que quero me inscrever pro Viver de Biju. Fala da inscrição pro curso, tá? Estamos sabendo bem. Eu esqueci exatamente o que diz no link, mas tá ali já pra te poder se pré-inscrever. Ó, a Lua, agora eu não tô ouvindo muito bem, mas tá dizendo assim, ó, curso maravilhoso, façam. Obrigada, gente, obrigada por tanto carinho, de verdade. Gente, assim, sempre tem muitas alunas na live, Sim. Então quem não é aluna ainda, conversem com elas. Sinal vão que elas poder não dizer- enjoaram ainda da gente, né? Porque a gente fala todo dia Brasil, então tá bom. É isso aí. Gente, o conteúdo era esse, a notícia que a gente tinha pra dar era essa, de que as inscrições vão abrir no dia 13. Espero que vocês tenham gostado, tá, dessa live. E a gente espera ter realmente inspirado, motivado vocês. Sim. Tá? E até quarta que vem. Sim, Lá, sim, vocês vão sim. ver a gente nos stories, vocês podem ir lá ver a gente no YouTube. A gente tem feito muito vídeo bem legal pro YouTube, Sim, tá? sim. Então, é isso aí. Gente, um beijo, tá? Bora tirar todas essas crenças, ó, tiramos as vendas e agora é só vendas que eu digo vendas aqui, não tirar venda, né, gente? Porque vender Venda a é gente venda. Mas tiramos as vendas dos olhos, vocês estão enxergando, então agora é focar na solução, tá? Um beijo e a gente se encontra logo, logo.